Com o enredo Invisíveis, até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país? A escola de samba Camisa Verde e Branco desfilou no Sambódromo de São Paulo e conquistou o acesso ao grupo especial. Movimentos sociais, como o MST e o trabalho do padre Júlio Lancelotti foram abordados pela agremiação durante o desfile no AMB. Sobre essa questão, nós falamos agora com Renan Ribeiro, que é cenógrafo, figurinista, professor de artes visuais e carnavalesco da Camisa Verde e Branco. Renan Ribeiro, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Prazer é todo meu, muito feliz em poder estar com vocês, principalmente no papel que vocês exercem dentro dos movimentos e como vocês dão voz a esses movimentos que levaram a gente até esse suado resultado e excelente resultado. Renan, parabéns pelo acesso ao grupo especial das escolas de samba em São Paulo. Um tema controverso, mas muito importante nos dias de hoje. E tem que ter muita coragem para expor e falar de assuntos tão importantes que afetam o dia a dia da população. Renan, como que foi a criação desse samba enredo? Como que foi trabalhar as alegorias de um tema tão importante e chamar a atenção à luz da noite do desfile para a população do Brasil e do mundo, Renan? Olha, a gente passou por períodos tenebrosos, né, nos últimos anos. E isso eu vejo, assim, a minha opinião referente ao papel da escola de samba, que nasce, né, no início do século passado para dar voz a um povo excluído da sociedade, excluído, tratado como marginalia. E eu ainda sigo esse padrão de discurso. Eu acho que a escola de samba ainda segue com essa função e tem que ser dessa forma. E o carnavalesco tem um papel de quase de um cronista social. Tem que para além das questões plásticas e carnavalescas, da folia do carnaval, o carnavalesco ele tem uma função de contar sobre isso. Esses últimos anos que passamos tinha que ser marcado de alguma forma, na minha opinião, tinha que ser registrado de alguma forma, na minha opinião. E a gente chegou num momento político no Brasil onde o absurdo tinha se tornado normal, onde foi normalizado o desumano, né? E isso não é comum. E aí, numa sequência de leituras, de estudos, eu vi essas distorções sociais em movimentos cíclicos, né? Isso acontece desde sempre, né? Há 523 anos a gente sofre com a construção social mal resolvida. E eu me debrucei sobre esse tema, baseado no artigo 6º da Constituição. Eu me debrucei sobre esse tema e comecei meus estudos em cima de diversos autores, de sociólogos, de antropólogos, e comecei a me aprofundar sobre, e aí veio trazendo ideias. De início, com o lançamento do enredo, o que era natural e esperado, a gente foi aclamado por uns e apedrejado por outros tantos, mas isso, na verdade, era só o espelho um período que a gente vive de polarização, de política, e o mesmo enredo, que não é um enredo de política partidária, mas sim um enredo de política social, ele dividiu opiniões até internamente na escola mesmo, só que eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo e que aquele enredo, na verdade, tocava em diferentes formas, em diferentes pessoas, por motivos diferentes e diferentes feridas, né? E eu precisava mostrar que aquilo que não era normal estava se tornando comum. E isso me incomoda muito. E eu acho que eu soube, pelo menos assim, o que eu tentei foi expressar isso em forma de manifesto no desfile, e colocar e levar pessoas que estão ligadas a esses movimentos sociais que desse essa chancela ao discurso, né? Que engrandecesse esse discurso, desse mais verdade ao discurso, para que ele não se tornasse apenas um desfile de escola de samba, se tornasse realmente
um panfleto político, um ato político ali no sentido amplo da palavra do povo ali tá gritando e clamando por novamente por um direito que não foi pedido, foi garantido, né? Renan, o tema trouxe os invisibilizados, as comunidades invisibilizadas, e você acabou de mencionar as pessoas que lutam por esses invisibilizados para que tenham direitos e dignidade de vida. Aí tivemos representados na avenida como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Marielle Franco. Queria que você trouxesse alguma... Padre Júlio Lancelotti, com quem conversamos nessa edição do Revista. Então, gostaria que você pudesse elencar alguma dessas pessoas e como foi a escolha desses nomes, quem colaborou, como foi esse trabalho. Bom, primeiro, eu queria só abrir um parênteses rapidinho aqui, poder falar de uma experiência com o Padre Júlio, quando eu fui conhecê-lo. E eu não tenho grandes dificuldades de falar em público, nem de conversar e entrevistas e tal. Não tenho dificuldade para esse tipo de coisa. E eu e a Jéssica, que é diretora do Departamento Cultural do Camisa, a gente foi lá conversar com o Padre Júlio lá na obra social dele, conhecê-lo, né? Marcamos lá um dia conversar com ele. E foi a primeira vez que eu travei na frente de uma pessoa que eu não conseguia falar. Eu não conseguia explicar o que eu estava fazendo lá. E foi muito louco quando a gente está à frente de uma pessoa que a gente consegue entender a grandiosidade dela, quando a gente tem a real noção do tamanho daquele ser humano que está na sua frente. E quando a gente está frente a frente com o Padre Júlio, a gente tem essa dimensão do que é você estar à frente de um grande ser humano. E tanto que quando a Jéssica falou para mim, ela falou: Renan, eu nunca vi você gaguejar conversando com alguém, explicando o enredo que você mesmo inventou. Eu não consegui explicar para ele direito. Aí na segunda conversa que eu tive com ele pessoalmente, aí já fluiu a conversa, mas enfim, Padre Júlio é um caso à parte. Eu acho que na minha história como ser humano, como profissional, é uma história que eu vou levar para sempre comigo, isso. Bom, quando eu comecei a fazer a pesquisa, baseado em cima do artigo 6º, e o artigo 6º da Constituição nomina, né, os direitos básicos sociais, educação, saúde, moradia, segurança pública, eu fui pegando cada um desses direitos e entrando para dentro deles, né? E aí eu fui buscar estudar sobre segurança pública, estudar sobre a saúde pública, estudar sobre a educação pública, para poder entender ponto a ponto aonde estão essas distorções, aonde aconteceu as falhas, esses sismos que aconteceram na história que criaram rachas onde poucos têm muitos e muitos têm muito pouco. E aí esses nomes, na verdade, foram aparecendo no decorrer da pesquisa. Alguns nomes, obviamente, eu já conhecia, não tem como você não conhecer Padre Júlio, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, naturalmente, obviamente que a gente conhece, mas outros tantos nomes foram aparecendo de forma muito, muito veemente, assim. A gente abre nossa pesquisa com Irmã Dulce, quando a gente fala de direito à saúde. É uma mulher que tira pessoas da fila do hospital e leva para sua própria casa para cumprir a função do Estado, né? Depois de Irmã Dulce, a gente chega ao direito da reforma agrária na terra, e o MST não tem, é impossível a gente falar de reforma agrária, falar de direito à terra sem se falar sobre MST. Não tem como, é o símbolo dessa luta, é quem está na trincheira diariamente, é quem sofre a dor diariamente de não ter terra e de querer ter a terra e de querer dividir o pão, porque depois que eu estive reunido com a direção do MST, que você entende mais profundamente, para além do estudo, mas a luta diária de pessoas que estão ali somente para poder fazer e dividir, e você lutar pela divisão, isso mostra para mim, deixa muito claro um problema que vai além do social, é um problema que chega a ser moral brasileiro, que você tem que brigar para poder fazer o bem para o outro. Isso chega a ser um contrassenso absurdo de um país que precisa de ajuda, mas que tem que brigar para ajudar. E depois a gente eu estou seguindo aqui o roteiro do desfile para poder me lembrar dos personagens todos.
A gente fala de Padre Júlio, a gente fala de Ariano Suassuna, quando eu falo direito à cultura, acesso à cultura, e da cultura brasileira levado ao seu ápice de brasilidade, de defesa da cultura brasileira, sem interferências externas, sem americanização da cultura, ou a norte-americanização da cultura. Falo de Luiz da Câmara Cascudo quando eu falo do folclore do brasileiro, do Brasil rural, do Brasil interior. E a gente chega no meio do desfile com Paulo Freire e Darcy Ribeiro, com a presença magnânima de Dona Anita Freire, que recebeu na casa dela para uma conversa, e foi um outro momento para mim incrível, estar sentado na sala dela conversando com a Anita Freire, assim, com aquele universo todo em volta de mim, é algo fantástico. E hoje, assim, eu falo com a Anita Freire pelo WhatsApp, eu acho uma coisa, para mim, isso é o cúmulo da intimidade. E aí eu falo de Lélia Gonzalez, quando eu falo dos direitos de questões raciais, de uma mulher, de uma mineira, né, vivida no Rio de Janeiro, mas que depois de tantos anos ainda é a base de estudo para qualquer tipo de questão de defesa racial. E quando eu me debruço sobre segurança pública, eu falo sobre Marielle Franco, que foi vítima da própria luta, lutou contra a milícia, lutou a favor da segurança pública, em defesa do povo pobre de periferia, de favela, de morro, e foi vítima da própria luta. Foi vítima da falta de segurança, foi vítima de um ideal que ela acreditava, e eu não trato nem Marielle como um mártir, nada disso. Para mim, ela é uma desses personagens que coloca a sua vida à disposição da missão. É uma pessoa missionada. Ela, assim como outros citados no desfile. E eu me encaminho para o final do desfile falando sobre Orlando Vilas Boas. Então eu falo dos povos originários, direitos dos indígenas, de demarcação de terra, de luta de um povo que há 523 anos tem que provar que estava aqui, que já era daqui, que isso pertence a eles. E aí a gente vê como há 523 anos atrás houve uma invasão numa terra que já tinha dono, que já existia, um país que já existia, que não foi descoberto, foi invadido. E a gente vê aí, depois de 523 anos, os Yanomamis passando pelo que a gente viu agora. Então, ou seja, em meio a essas guerras todas sociais, a gente vê ainda uma luta que dura mais de 500 anos acontecendo ainda aos nossos olhos. A gente viu o que aconteceu com Dom e Bruno. Então, esses tipos de lutas que eu falo que são cíclicas, não é um problema de hoje, mas é um problema sistêmico do país. Infelizmente, é um problema sistêmico do país. E eu encerro meu desfile falando daquele que, para mim, seja talvez uma das maiores representações de lutas sociais no Brasil, pois esteve em todas as trincheiras, que é Herbert de Souza, Betinho, que para mim eu não sei, cara, eu não sei nem nominar o tamanho que eu vejo o Betinho. Assim. O Betinho mereceria um enredo só dele, um desfile só dele. Assim como o Padre Júlio, como Marielle, como todos esses, acho que eu tenho aí pelo menos uns 12 ou 13 desfiles dentro do mesmo desfile. Então, e eu encerro falando sobre um país que é chamado por uns a fazenda do mundo, um dos maiores produtores de alimento do mundo, e onde convivem com esse mesmo título 33 milhões de pessoas com fome. Esses abismos que acontecem dentro da sociedade brasileira que me interessou em discutir isso. E esses são alguns boa parte dos personagens dos heróis que eu falo, que é de dentro do povo que nascem os heróis que lutam pelo povo. Né? E porque só eles entendem a dor, só eles sentem na ferida. Só uma mulher preta de periferia que sabe o que ela sente, só um homossexual sabe o que ele sente, e a elite, esses 1% do país que vive, que não tem contato com isso, que infelizmente domina o sistema social. E Renan, isso me parece, essa abordagem dos temas sociais, uma tônica que foi desse ano em outras agremiações também. Outras escolas de samba, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, seja
quaisquer sejam os grupos, né? Até mesmo no grupo especial, que agora o Camisa Verde Branca faz parte, foi o tema, por exemplo, a questão da população negra foi muito estimulada, foi muito tratada na avenida, população indígena. Você acredita que isso agora, como você falou, você retomou uma tradição que era do surgimento das escolas de samba, né? De ser de um povo marginalizado. Agora, isso é retomado pelas escolas, pelas agremiações de um modo geral? Eu espero que sim, porque a gente não pode mexer numa coisa que não foi a gente que fez. Não foi eu que inventei a escola de samba, não foi eu que inventei desfile de escola de samba. Então isso existe, tem um porquê existir, existe uma forma, foi distorcida, foi embranquecida, foi elitizada, e isso não pode acontecer, e eu espero muito que esse movimento de retorno aconteça. Eu acho que eu tenho um pensamento, às vezes, até apontado pelo próprio direção do Camisa Verde, me fala isso às vezes, embora o Camisa Verde seja uma escola majoritariamente negra, de comunidade, tradicional e tradicionalista, né, faz questão de ser tradicional. O João Vitor, que é o diretor de carnaval do Camisa Verde, ele fala: Renan, você é muito saudosista, eu tenho esse pensamento assim, para mim escola de samba tem que ser assim, funciona desse jeito, e eu espero que tenham entendido o recado. Para muitos em rede social principalmente, o Camisa Verde era a escola que seria rebaixada por conta de uma plástica que não era luxuosa, por conta de uma escola que não tinha uma condição financeira competitiva. Só que a escola de samba não é isso, né? Não nasceu para isso. E na verdade ali eu acho que eu estava cumprindo um acordo que eu faço com a cultura popular, um acordo que eu faço com a ancestralidade, que é de você entregar aquilo que ela fazer aquilo que tem que ser feito. Escola de samba é isso, não tem, sabe? A gente não está aqui para servir a padrões, a gente está aqui para... Eu sou um pouco anarquista também, eu acho, né? Não sei. Mas assim, então assim, eu tenho esse instinto de fazer aquilo que tem que ser feito e doa quem doer. E assim, muitas pessoas hoje ainda têm esse pensamento contaminado de uma escola de samba que serve a padrões que não a pertencem. E a escola de samba tem que voltar a pertencer a quem ela é. A escola de samba ela é uma de origem negra e periférica, e é assim que ela tem que ser. Então, se ela abrir a boca para falar, ela tem que falar sobre isso. Então, se ela está falando sobre cultura negra, ela está cumprindo a parte dela. Se ela está falando sobre culturas marginalizadas, ela está fazendo a parte dela. Perfeito. Conversamos com o Renan Ribeiro, que é cenógrafo, figurinista, professor de artes visuais e carnavalesco da Camisa Verde e Branco, que foi o nosso tema aqui da nossa conversa. Renan, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e muito feliz por estar com vocês aí nessa empreitada. Abraço. Renan. Até a próxima.